Olá, está no ar o Gente da Gente, o programa que, através de suas entrevistas, conta a história de Divinópolis e de sua gente. Nós temos a direção-geral do jornalista Flaviano Cunha, as imagens de Olaf Rundinelli, com a direção de estúdio de Lincoln Clovis, imagens também de Diogo Silva e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. A direção-geral, é claro, é de Flaviano Cunha. Nós hoje vamos conversar com gente da gente, mais do que nunca, porque com comunicadores e jornalistas a gente sempre destaca aqui que esse pessoal é da maior importância, principalmente para a divulgação de Divinópolis. Nós vamos conversar hoje com a radialista, locutora, apresentadora, jornalista, que hoje trabalha na Rádio Candidez FM 100,5, Denise Gomes. Ô Denise, é um prazer recebê-la aqui no nosso Gente da Gente. O prazer é todo meu, Garcia. Recebi com muita alegria, muita gratidão esse convite, estar fazendo parte aqui também, da história aqui também. É claro. Divinópolis. É claro, a mulher cada vez mais conquistando espaço. Eu acho que ainda está pouco, viu? Verdade. O meio da comunicação ainda é um meio predominantemente masculino. Mas a gente vai chegando aos pouquinhos e vai conquistando espaço também. Como é que aflorou? É uma história um pouco paradoxal, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída e tinha vergonha da minha voz. Sua voz é linda, exatamente. Acontece o seguinte, eu não sou aqui de Divinópolis, natural de Divinópolis, sou natural de São Paulo, capital. Meu pai, muito jovem, foi para São Paulo. Chique! Foi para São Paulo, constituiu família lá e quando se aposentou, foi toda a família junto com ele aqui para Divinópolis. Meu pai é mineiro, da cidade de Itaúna, e foi onde começou a ambientação aqui pela cidade, porque é uma cultura completamente diferente. Eu vim de São Paulo, capital, cheguei aqui em Divinópolis. E para me ambientar, nada melhor do que o companheiro rádio. E tinha um radinho que eu deixava fielmente ali do lado da minha cama, então eu ficava zapeando lá as emissoras e tudo, escutando rádio. Na época não tinha internet, não existiam esses aplicativos nem nada, esses streamings que fala, YouTube, enfim. Então, o meu companheiro era o rádio. Eu achava muito legal a forma da comunicação, a apresentação das músicas. E quando eu lembro, eu estudava no estadual, ao final da aula, eu e minhas amigas vínhamos às emissoras aqui para conhecer o ambiente e tudo. E foi aí onde começou o start da paixão por rádio. Você ensaiava alguma coisa? Ensaiava. Eu ficava em casa ensaiando. Lendo revista. Eu pegava a revista, recortes de jornais e lia como se estivesse apresentando um programa, um jornal, ou então fazendo uma propaganda mesmo, uma publicidade mesmo. Eu achava muito legal isso. Mas ainda tinha um pouco de vergonha da minha voz, porque eu sabia que ela era diferente. É uma voz diferente, não é uma voz comum. Não é comum. Não é uma voz comum. Não é uma voz comum. Não é uma voz comum. É uma então, voz diferenciada, exatamente. Realmente. Eu fiz outros cursos também, não dentro da área da comunicação, mas ainda estava me achando, inserindo no meio do mercado de trabalho. E quando eu falava alguma coisa na sala de aula, todo mundo parava, olhava. Poxa, que voz é essa? Que voz é essa? Né? A voz da Denise no rádio é agradabilíssima, né? O tom de voz, os graves, os agudos e tal. E como é que foi a sua primeira vez no rádio? Você teve a iniciativa de procurar uma das rádios nossas aqui? Sim, na época havia liminares que concediam permissão temporária para algumas rádios abrirem, mas tem um pequeno espaço, entendeu? Não tinha um alcance muito grande, era um alcance regional. E eu acabei entrando numa dessas rádios, mas assim, foi porque eu era piolho de rádio. Então eu via que tinha oportunidade ali, eu estava lá observando os locutores e tudo, e eu ia pegando umas dicas aqui, ali e tal, até um dia que eu resolvi, a cara coragem, pedir um horário ali para ter um programa ali e falar. Aí
foi me dada essa oportunidade, só que, assim, na hora a alegria é muito grande, mas na hora de você chegar ali de frente ao microfone, ter todo aquele equipamento, o que falar? Não foi muito bem, não. A vergonha tomou conta. A primeira vez Nossa, terrível, 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 sabe? Eu fiquei muito chateada, triste, mas eu não desisti. Eu falei, não, é uma coisa que eu gosto e eu vou até o fim e vamos ver no que dá. Mas eu não tinha essa pretensão, assim, de seguir uma coisa muito séria, né? Começou como um hobby, eu era nova ainda, estava com uns 18, 19 anos. Trabalhava já em outros lugares, mas aos finais de semana eu ia para a rádio. Mas assim, eu fazia tudo um script, porque hoje não, hoje já adquiri técnicas, tem todo o conhecimento, mas eu tinha todo um script do que falar e tudo. Mas foi assim, foi o start de começar. Todo começo em qualquer segmento é complicado. É complicado. É difícil. Difícil. Não é fácil. Você demorou a adaptar, não, né? Não, porque é uma coisa que eu gostava. Então, assim, eu fui com aquela convicção de que lá na frente isso me seria muito bom, sabe? Apesar de eu saber que era bem no inicinho, não estava querendo competir com ninguém, nenhum, sabe? Mas eu tinha já em mente que era isso que eu queria, que lá na frente isso me seria muito bom. Seria como uma escola. Então, eu peguei aquele início ali e eu sabia que ia surgir um efeito lá na frente, futuramente. Nós que trabalhamos nesse meio, a gente sempre tem aquela ansiedade, né, de ser chamado para uma rádio grande na capital, né? Eu sou de Barbacena, né, sou também do interior. Então, o meu grande sonho era trabalhar no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tal. Você já teve algum princípio? Já. Porque essa vida nossa de comunicadores, a gente não pode, como se diz, criar limo. Então, onde tiver uma oportunidade, vamos lá. Vamos lá. Então, eu já morei em Oliveira, já trabalhei em emissora de Oliveira, já morei em Florianópolis, trabalhei na Antena 1 e também fazia algumas publicidades para a Rádio Guarujá, que era da mesma equipe, da mesma empresa, na época. Mas assim, onde tinha oportunidade eu estava indo, entendeu? Então eu já gravei também publicidades, porque a gente trabalha com a voz, então não é só ali no rádio. Muitas pessoas acham assim, locutor trabalha só no rádio, não. Publicidades, até mesmo para universidades institucionais também, para TV, enfim. Então a gente é uma gama muito grande. Você, com tão pouco tempo de rádio, já passou então no teste, né? De trabalhar fora da cidade, trabalhar em outro estado, né? Mas aí é o que acontece. Você falou a respeito da ansiedade, a gente quer pular etapas. E as etapas iniciais, elas são primordiais para lá no futuro servir como uma base, um fundamento ali de você saber o que faz. Perfeitamente. Não é? Então, assim, muita gente já quer começar e já quer ali o melhor espaço, o melhor lugar, e não é assim. A gente tem que ter uma humildade e reconhecer as nossas falhas inicialmente, trabalhar isso, melhorar, porque a gente sabe que no futuro vai haver oportunidades e você vai mostrar o seu melhor, mas você não queimou etapas. Isso é importante, não pode pular etapas. Agora, televisão. A televisão. É um sonho meu, você acredita? Pois é, você está na televisão. É um sonho meu. O diretor deve estar assistindo o programa. Pode ser, quem sabe. Eu me imagino apresentando um programa, eu acho muito interessante. Inclusive, hoje, o que permitiu uma visibilidade maior são as redes sociais. Hoje, a comunicação, ela não só abrange apenas um pequeno nicho. Se a pessoa, você ou eu ou qualquer outro comunicador de rádio, televisão, não tiver essa mente de estar utilizando as redes sociais ao seu favor, porque alguém ali vai estar te vendo, vai estar analisando, é o seu portfólio. Você pode ter o seu próprio canal, por exemplo. Exatamente. Hoje em dia, isso. Inclusive, eu tomo por base, por exemplo, da apresentadora Adriane Galisteu. Ela ficou muitos anos fora da televisão. Eu acompanhei ela desde o início nos primórdios do canal dela do YouTube e hoje está na televisão novamente. Através do quê? Das redes sociais. Então, hoje... mas eu estou já bem empregada, bem firmada, mas a rede social, ela é um portfólio.
É verdade. Um outro também que conseguiu um espaço na televisão, eu até fiquei surpreso que eu, zapeando lá, e tal o cantor da Jovem Guarda, Rony Von. Ah, Rony Von. O Rony Von está com um canal no YouTube, 78, exatamente. quase 80 sim, anos. Sim, sim. Agora é que ele conseguiu um horário. Exatamente. Né? Mas foi através do quê? Das redes sociais. Porque ele fazia na rede. Exatamente. No canal dele. Tem muita gente que fala assim, mas rede social vai derrubar o rádio, vai derrubar a televisão. Não vai, gente. Não, cada um tem seu espaço. Tem seu espaço e você pode agregar isso de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa, né, para você mostrar além da televisão, além do rádio. Agora, por exemplo, além do rádio, você já manifestou o desejo, e quem é que não tem esse desejo de também migrar para a televisão? Sim. Todos nós temos. Eu vim a trabalhar aqui na televisão, mas já tinha feito uma experiência em Salvador, no Rio Grande do Norte, coisa e tal, mas sempre correndo atrás. O que você gostaria de fazer? Por exemplo, jornalismo em televisão, apresentadora de telejornal? Pode, mas eu me baseio mais em programas assim de entretenimento, diversidades assim. Uhum. Mas não enjeitaria, por exemplo, não enjeitaria. Um convite para apresentar os nossos jornais televisivos? Não, de maneira aí, alguma, né? de maneira alguma. Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da nem... Band, Jornal Candidez. Que é isso? Não enjeitaria, não. É uma oportunidade muito grande, eu aceito. Aceito o desafio. Eu gosto de desafios. Desafio é o que nos faz viver, não é? Porque se a gente não tiver um desafio pela frente, não tiver uma meta para alcançar, a gente morre. Com certeza. Né? Eu digo morrer não é morrer fisicamente, a gente morre até mentalmente, perde o ânimo. Se isola, né? Fica triste. Triste. É esse negócio chamado depressão. Isso, hoje é o mal do século, né? É o mal do século. 300 e não sei quantos milhões de pessoas estão nesse estado depressivo, né? Estão vivendo à base de medicamentos, né? Essa coisa toda. Agora vamos para um outro segmento, não é? Vamos lá. Atriz. A gente que mexe com rádio, e só de você trabalhar no rádio, trabalhar na televisão e tal, a gente já tem uma facilidade de se expressar. Sim. E isso é fundamental, por exemplo, na atriz, no ator. Claro. Eu vou complementar aqui o que o Garcia disse aqui, que a área da comunicação, ela não é só o falar. Você lê ali o que está no script, na dália, ou você falar uma informação ali que é necessária. O comunicar, ele é você saber por que comunica, você ter o que comunicar, é fundamental. Eu acho não. É uma coisa que é muito boa, porque a comunicação, ela é uma arte, ela faz parte da arte. Então você, sabendo o que o público quer, o que o público espera de você, tem como você agregar também com a encenação, com a atuação, sabe? A expressão, a expressão, né? Exatamente. Porque uma das dicas primordiais lá do início, quando a Denise Gomes começou, foi fale sorrindo. Isso é muito importante. Não é? Fale sorrindo. Mas para que falar sorrindo? Para você expressar alegria. Porque a pessoa que está do outro lado está trabalhando, está na lida de casa, sabe? Já tem tantos problemas e aí vai escutar alguém com uma fala morna, uma fala sem graça. Sem vida. Sem vida. Então, fale sorrindo. No começo, lógico que os músculos do rosto doíam depois da locução. Mas depois a gente vai acostumando e vai percebendo essa necessidade de você transmitir alegria. E não tem como você transmitir uma informação se você não tem aquele quê de atuação, para você estar vivenciando aquilo, você está exprimindo isso através do campo das ideias, das palavras e também dos gestos. Então, tudo isso, quem está nos ouvindo, no caso do rádio, percebe. O seu horário é que horas? Meu horário é de 4... O seu horário que horas é muito bom. Meu horário na Candidez FM é de 4 até às 6, mas eu tenho um programa
também na DIV, que são rádios co-irmãs divididas por um corredor. Mas é uma rádio querida, muito boa de trabalhar, um público também muito incrível, que é o Tarde Mix, de 1 até as 2h30, de segunda a sexta também. Cantar? Não, eu só falo. Me chame para apresentar o evento, um show, mas para cantar, não. Eu posso declamar, mas cantar, não. Nunca experimentei. Tem que Nunca experimentar, experimentei, porque não. quem sabe, né? Ah, mas Porque aí... quem trabalha com a voz, É. porque às vezes até no aquecimento, né? Aquele larirará e tal, não é? No aquecimento vocal, antes de entrar para o estúdio. E é muito comum você, principalmente nas grandes emissoras, né? Deparar com alguém no corredor, emitindo algumas notas musicais que é para aquecer a garganta, aquecer a né? garganta, exatamente. Exatamente. E daí que você começa. Não, eu já tentei. Mas assim, eu já tentei cantar. Mas eu já fiz vários aquecimentos, vários exercícios, mas eu vi que não é minha praia. Mas eu gosto de música, eu sou apaixonada com música. Então, faz parte também do meu dia a dia. Gosto de estar antenada nas coisas que estão ocorrendo agora no campo da música, mas eu também não abro mão das músicas clássicas. Não abro mão. A música, até tem um amigo meu que fala, música de qualidade, música boa não tem data. Não, então, e não tem mesmo, atemporal, inoxidáveis, como diz o Faustão. São músicas inoxidáveis, não morrem nunca, não tem como. Atravessam gerações e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa construção como pessoa também. Você se lembra, por exemplo, da primeira vez que você apresentou um evento, alguma coisa assim, que teria que falar em público, né? Porque uma coisa é nós dois aqui fazendo o programa, agora por uma plateia, né? 200 pessoas, por exemplo. Assim, são segmentos diferentes. Parece ser a mesma coisa, mas são segmentos diferentes. Porque o público ali está te olhando. No rádio não tem ninguém te olhando, você conversa com um microfone ali, o maquinário, o monitor e tal, então você imagina um público ali e você falando para esse público. Mas no evento já é diferente, são todos os olhos para você ali. Mas você tem que ir através... Pesa? Pesa, porque através das feições das pessoas você tem que já ir cativando ainda mais. Não é só você chegar ali, apresentar, falar o que tiver que falar ali, não. Você tem que, através das feições das pessoas, ir bolando alguma coisa para você comunicar, para você agitar. Porque as pessoas estão ali para festa, evento, para ficar alegre ou seguir alguma coisa que você diga, né? Bater palma, levantar os braços, sei lá, ou aproximar mais do palco. Às vezes elas podem estar um pouco mais afastadas, então você pede para aproximar do palco. Então elas esperam uma ação, você tem que dar um comando. Então, você tem que observar bem as feições ali. É uma coisa muito interessante, mas também é muito agradável apresentar evento. Eu já apresentei evento já. É muito bom. Eu também, vez ou outra, aí, até quando nós trabalhamos um certo tempo no setor de imprensa da prefeitura, então tinha evento quase todo dia. Imagina. E a gente também sempre procura, né, aprimorar a cada apresentação. Exatamente. Até tem um negócio interessante. Tinha um amigo meu que era mestre em apresentar eventos, né? Ele já até é falecido, Luiz Carlos Campos, um grande locutor até da minha terra. Ele dizia o seguinte: quando você for apresentar um evento, quando você for apresentar uma palestra, alguma coisa, você tem que dividir os olhares. Sim. Você não pode ficar focado só. Ou então olhar lá para o horizonte e não olhar para o público. Então você tem que dividir. Sim. E aí você relaxa. E ele me passou instruções realmente muito boas e úteis que a gente usa até hoje. E ele me falou um negócio também. Você olha para a plateia e você vai detectar, às vezes até sem querer, algum que vai querer te derrubar. Sim. Já olha, já mira, já é verdade. Já aconteceu isso com você? Já. Fazedores de gracinha, né? Sim, fica cochichando, conversando, olhando para você e tal. Já.
Mas tem que levar, tem que... Se você Verdade. cismar que o sujeito está não. falando sobre você, Exatamente. aí você acaba se perdendo. Exatamente. E você falando com relação ao público, mas eu também já trabalhei como promotora de vendas em redes de supermercados, e também, assim, não é uma coisa grandiosa como um evento, mas serve como base também, porque eu anunciava os produtos ali, como locutora também, e daí eu ficava meio escondida na época, né? Bem no início, ficava meio escondida ali entre as gôndolas para ninguém me ver, mas não tinha como, porque mas depois a gente vai se soltando e tal, vai conversando com os clientes ali e tudo. E foi nessa época, quando eu trabalhava numa das redes de supermercados aqui da cidade mesmo, que uma locutora, a Elissandra Flávia, hoje ela trabalha lá em Belo Horizonte, numa rádio lá. Muito minha amiga. Sim, queridíssima. E ela me ouviu, poxa, que voz legal. E ela ia sair de férias, e a emissora lá em Carmo do Cajuru, a Rádio Liberdade lá, estava precisando de uma locutora para cumprir as férias dela, para cobrir as férias dela. E ela me fez a proposta, poxa, você não quer trabalhar como locutora, não? Foi a sua entrada no rádio, foi aí? Foi a definitiva. Aí daí, igual muita gente fala, rádio igual cachaça, né? Bebeu uma vez, acabou. Aí não parei mais. Dessa vez eu não parei mais. Já estava um bom tempinho fora do rádio, mas trabalhando em outros ramos, outras diversificações. E foi aí que ela me chamou e daí não parei mais. Eu, inclusive, costumo falar, até com os meus filhos que também estão no ramo, né? O diabo do negócio é que todo mundo acha que a gente tem muito dinheiro. Acha que a gente é rico. Há controvérsias. É verdade. Mas trabalha por amor, porque gosta. Tudo que você vai fazer na vida tem que ser com amor, com carinho, com entrega, né, não? Exatamente. Senão você não fará direito. Dinheiro é um outro problema. Isso aí, a gente corre atrás, mas o que a gente trabalha com amor, com afinco, tudo fica mais leve, não é nenhum trabalho, é uma coisa que já está indexada na nossa vida e a gente faz aquilo como se fosse mesmo tomar um café, sabe, bater um papo, é uma coisa normal, vira uma coisa assim, sabe, já faz parte ali. A comunicação para mim é tudo. É tudo. É tudo. Comunicação para quem está no ramo, para quem gosta e às vezes alguém que queira entrar também, né, é um ótimo portal que se abre, principalmente em conhecimentos gerais, não é? Claro. Você sempre está aprendendo, sempre. Sim. Eu não perco os jornais de televisão, exatamente, seja de qual televisão for. Exatamente, porque muita gente pensa assim, locutor ou apresentador de televisão não precisa estar antenado no que ocorre no dia a dia, não precisa estar fazendo, se reciclando, né, obtendo novos conhecimentos ou até mesmo se aprimorando naquilo que sabe fazer de melhor. Mas não é assim, é o tempo todo. Nós temos que estar o tempo todo antenado no que ocorre, sem deixar nossa essência de lado, mas no que está ocorrendo atualmente. Então não tem como eu estar aqui hoje falando, mostrando um pouco da minha essência, como é a Denise Gomes, sem ter um pré-conhecimento aqui do que eu vou falar, para que eu vou falar, você entendeu? Então tudo isso aqui a gente, assim, foi feito convite? Foi. Mas eu fiz uma preparação, falei, poxa, vou levar histórias legais aqui, bacanas do meu dia a dia, da minha vida, até para outras pessoas que têm também interesse em estar entrando na área da comunicação, se sintam ainda mais motivadas. É verdade. Você tem alguma história que tenha acontecido com você, uma história engraçada, por exemplo? Pode ir pensando aí, porque assim, de repente, né, sai com uma pergunta dessa, porque tem aquelas mancadinhas do rádio. Nossa. Tem o pessoal do rádio que seleciona aquilo para rodar no fim do ano na festa de Natal da emissora, né? Tem. Não tem isso? Tem. Você já viveu isso? Nossa, muito. O microfone ligado também? Microfone ligado, às vezes você fala... Conversando no telefone, microfone ligado. Aconteceu algum acidente? Tem um acidente. Aconteceu algum acidente com você? Não, né? Acidente não. Mas assim, de microfone tá ligado, isso aí
Quem nunca? Você está conversando no telefone, daí agora tem WhatsApp, né? Os ouvintes, Denise, o microfone tá ligado. Nossa, mãe. Mas a gente tem que sempre evitar falar. Tem que sempre evitar. Não, palavrão, com certeza, exemplo, com certeza. Falar alguma coisa fora de esquadro. Principalmente agora que está todo mundo jogando tudo quanto há na internet. Verdade, né? Sem filtro, né? O pessoal agora está sem filtro. Sem filtro nenhum. O termo exato é sem filtro. Exatamente. Não, mas nesse ponto aí é mais light. Mas assim, essas mancadas assim ocorrem. Ou então, bem no início, como eu te falei, que foi horrível, quando meu primeiro dia em rádio, mesmo tendo sido explicado lá, eu tremi, deu branco, não sabia o que falar, gaguejava. Eu ia falar uma frase, não conseguia terminar, porque o nervosismo era tão grande. Aí, às vezes, em vez de aumentar o volume, eu abaixava, aumentava o microfone. Nossa, saiu o som todo estourado. Ixi, mas foi uma bagunça total. E muita vergonha mesmo. Agora, nós somos de gerações diferentes, né? Por exemplo, eu tinha os meus ídolos no rádio, os locutores que eu me baseava neles para fazer o meu trabalho e também no setor comercial que a gente fala do rádio, porque tem o setor esportivo, tem vários segmentos e tal. Você teve alguma inspiração? Por exemplo, você vê um comercial, você vê um comercial, por exemplo, de um shampoo, você vê um comercial de um sabonete e notar que a locutora, notar que quem faz a locução daquele comercial tem uma voz que realmente casa, por exemplo, com a sensualidade de um sabonete, de um perfume e tal. Gente. Porque hoje também é muito difícil difícil você ter nomes, não é? Não, sim. Mas um nome que me surgiu aqui agora e que, com muita tristeza, a gente não está mais entre nós. Houve uma perda muito grande que fez parte da minha vida. Glória Maria. Glória Maria. Eu gostava demais das entrevistas, das apresentações que ela fazia, a maneira como ela se portava. Descontraidamente. Ela era... E sempre inovava, né? Exatamente. Isso que me chamava a atenção, sabe? Não era aquela coisa muito padronizada dentro dos conformes ali, bem regrado. Então, ela saía fora do eixo ali, mas sabia conduzir uma entrevista muito bem, ou apresentar algo muito bem, mas do jeito dela, com a essência dela. É realmente uma boa lembrança, porque é uma perda recente, não é? Sim. E todos nós ficamos um pouco mais tristes e órfãos dessa grande apresentadora, que ela apresentava também, e uma grande repórter. Denise, muito obrigado, viu, de você ter comparecido. Você está realizada alguma coisa? Sim. Perguntar isso para a Denise até, né? Ainda tem muito chão para percorrer ainda. Inclusive, uma das coisas que eu não me canso de falar e que eu gosto muito é que hoje, não sei se existe ainda hoje, mas antigamente o nosso currículo de rádio era piloto, gravar um piloto. Piloto é aquele teste, né? Há 20 anos atrás, vou revelar aqui minha idade aqui, mas há 20 anos atrás eu tinha entregue o piloto na rádio Candidez FM, fui em mãos até do Adriano Silva, o nosso diretor artístico, e depois, quando eu recebi o convite para trabalhar na Candidez FM, foi uma felicidade muito grande. Eu não deixei de acreditar. E é isso que eu falo aqui a todos vocês que têm essa vontade de estar na área da comunicação. É um nicho muito grande, né? Não se resume só a rádio, a televisão, um nicho muito grande, mas não desistam dos seus sonhos. E não queime etapas. Continue com firmeza, com humildade, que um dia as oportunidades estarão aí para vocês. Denise, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você realmente tem uma voz muito bonita, tem uma imagem realmente que chama a atenção e... Como você disse, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Isso aí. Denise Gomes, locutora, apresentadora, jornalista, gente da gente.